Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o novo módulo de gestão de documentos da Keep. Esse módulo de gestão de documentos ele tem duas principais funcionalidades. Uma é preencher automaticamente documentos a partir de modelos que vocês podem subir e configurar, e também enviar esses documentos para assinatura eletrônica, tudo pelo sistema Keep. Primeiro momento, nós vamos conhecer e entender como subir e criar esses modelos de documento. Afinal de contas, todos os documentos até agora que possam ser assinados dentro da Keep, eles devem partir a partir de um modelo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é como criar esses modelos de documento. Então, eu tenho aqui um exemplo tá, de um documento feito no Word. É um documento padrão de todo o time de DP, que é a carta para abertura de conta salário. Então vocês podem ver aqui que eu tenho um documento no Word, que tem uma imagem, eu posso salvar uma imagem, eu posso formatar esse documento com as informações que eu bem entender, né? Eu escrevo eles. Só que em um determinado momento eu tenho respostas para esse documento que são preenchidas por variáveis, que vai depender de cada colaborador essas informações. Então esse modelo de documento e o nosso módulo de documentos, ele faz esse preenchimento de forma automática. Para ele fazer isso, a gente tem uma regra de personalização desse documento. Então a gente vai fazer o seguinte: toda vez que a gente tenha alguma variável, ou seja, alguma informação que a gente deseja que o sistema Keep preencha de forma automática, a gente vai escrever essa variável dessa forma. Então a gente abre aqui um cifrão, a gente abre chaves, a gente vai escrever o nome do grupo, que é essa informação que o campo de sistema dele preenche, e depois o nome do campo. Então, para deixar isso mais claro, essa informação, aonde que é, o que seria, Pedro, o nome do grupo? Né? O que seria o nome do campo? Então isso é muito simples, vocês podem acessar a estrutura de configurações de vocês em campos do sistema, e aí, dentro de campos do sistema, a gente tem aqui as categorias, pessoal, profissional, documentos, a gente tem as seções, e dentro das seções a gente tem os grupos, ó, vocês podem adicionar novos grupos, né? E dentro dos grupos a gente tem os campos, que vocês podem adicionar novos campos. Então, tanto os campos que já existem quanto os campos personalizados, vocês vão descrever esse resultado esperado lá no documento de vocês, escrevendo o nome do grupo, que é o que está aqui, dados pessoais, e mais o nome do campo, nome completo, uma das variáveis que a gente poderia descrever. Tá? Tem um detalhe, ó, quando a gente vai aqui no documento, a gente vê que qual é a regra para descrever isso. O nome do grupo, a gente sempre tem que escrever com letras minúsculas, a gente tem que ignorar caracteres especiais, como por exemplo aqui em endereço, a gente não vai escrever o C cedilha, a gente vai escrever endereco. Em informações básicas, a gente não vai escrever nem o C cedilha, nem o acento do tio. A gente vai escrever informações. Os espaços, no caso aqui é dados pessoais, o nome do grupo. Eu vou escrever dados, eu vou substituir o espaço por um tracinho. Quando eu termino de escrever o nome do grupo, eu uso o caractere especial hashtag, e aí então eu faço a mesma lógica para descrever o nome do campo, no caso aqui, nome completo. Então, dessa forma, vocês vão poder configurar o documento de vocês como vocês bem entenderem, né? Então, o que é importante saber? O documento, o modelo de documento que vocês vão subir para que o sistema faça o preenchimento automático, ele exige pelo menos uma variável, né? Ah, se vocês me disseram, mas Pedro, tem um documento aqui que ele é padrão, não precisa ter o nome do colaborador, ou simplesmente o colaborador tem que ver essas informações e dizer que ele está de acordo, que ele aceita e tudo mais. Vocês podem fazer como preenchimento automático, vocês poderiam colocar uma assinatura no final lá, quem é o responsável, quem é o colaborador e botar o nome, ou vocês podem usar uma variável que eu chamo de coringa, que é a variável data atual. Essa variável, ela faz esse preenchimento automático da data de hoje, do momento e do dia que tu gerar esse documento, tá? Uma vez aplicado essa variável aqui no teu modelo de documento, ele não vai obter nenhum erro, ele vai conseguir gerar para todas as pessoas selecionadas, sem problema. Bom, então aqui encerramos a forma como a gente cria um modelo de documento, né? Então vocês vão poder escrever e padronizar qualquer documento que vocês já tenham aí na empresa, né? Seja uma carta para abertura de conta salário, seja um contrato de trabalho, e vocês podem descrever todas as variáveis, todas as informações que vocês pretendem que o sistema preencha automaticamente, né? Com essas variáveis. Muito bem. Agora, uma vez entendido como eu crio o meu modelo de documento, a gente vai para dentro da Keep para configurar esse modelo de documento. Então eu vou acessar aqui o módulo de documentos, né? Para eu poder gerar um documento, eu falei, a gente precisa sempre gerar um documento a partir de modelos. Então eu vou acessar o módulo de documentos e vou ir para a seção modelos de documento. Para quem está iniciando a utilização dessa nova funcionalidade, a gestão de documentos aqui vai estar em branco, assim como modelos de documento estarão em branco, porque vocês ainda não cadastraram nenhum modelo.
Tá? Então, vocês têm acesso a essas informações que eu passei aqui no vídeo, vocês têm acesso a um documento que vocês podem baixar como exemplo, que explica aqui como fazer, criar as variáveis e criar o seu documento. Inclusive, esse material aqui, tá, que vocês podem baixar aí pela interface de vocês, ele traz algumas dicas e traz até algumas das principais variáveis que são mais fáceis e mais comuns de serem usadas. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, vocês podem usar isso aqui como uma referência também. Pois bem, uma vez que vocês tenham então já um modelo de documento preenchido e salvo no formato docx, a gente vai criar esse modelo de documento aqui na Keep. Vocês vão acessar de novo, ó, menu documentos, seção modelos de documento e vão adicionar um novo modelo. Tá? Adicionando esse novo modelo, a gente pode dar um nome de identificação para ele, então eu vou chamar aqui de carta de conta salário, como exemplo. Tá? Vocês vão clicar aqui para selecionar o arquivo em docx que vocês criaram, né? Então, no meu caso, vou buscar aqui no meu computador onde está esse documento. Tá? Então esse documento ele está lá com aquelas variáveis que eu mostrei, né? E vou abrir, fazer importação. Muito bem, uma vez importado, eu tenho algumas outras configurações para fazer para este modelo. A primeira delas chama-se aplicabilidade. O que significa aplicabilidade? Ela é um atalho para que todos os documentos, todas as pessoas que tenham essa relação de aplicabilidade, esse modelo ele será sugerido para que essa pessoa assine lá no fluxo de admissão. Então, se você botar aqui que a aplicabilidade é para todos os colaboradores, qualquer pessoa que você inicie o processo de admissão, lá em pessoas, adicionar pessoas, em determinado momento ele vai sugerir a gerar este modelo de documento, porque ele está para todos os colaboradores. Mas isso pode ser alocado para cargos específicos, vocês podem ter modelos aí que seja só para uma determinada área, para um determinado vínculo, para um determinado centro de custo. Então, qualquer uma dessas entidades de sistema pode ter essa relação de aplicabilidade e isso faz uma sugestão automática para assinatura durante o processo de admissão. Tá? Quer dizer que se eu não marcar a aplicabilidade, uma pessoa que não está no cargo, que não está nessa estrutura selecionada aqui no modelo, ela não poderá assinar esse documento? Não. Isso aqui é opcional e ele facilita e dá uma sugestão no processo de admissão. Posteriormente a gente vai mostrar também isso no vídeo. Então isso aqui eu poderia botar, nesse caso, da carta de conta salário, uma aplicabilidade para todos os colaboradores. Pois bem, eu tenho aqui também signatários adicionais. Esse sim é uma configuração muito importante para o processo de gestão desses documentos. O que significa? Caso eu tenha aqui algum signatário adicional, ele também é opcional, né? E a gente tem algumas opções. A gente pode selecionar o líder do colaborador, então de forma sistemática e automática o sistema vai pegar qual pessoa que você selecionou para gerar um documento a partir deste modelo, e ele vai automaticamente colocar o seu líder direto, o líder dessa pessoa, como um dos signatários a assinar esse documento. Caso essa opção esteja marcada, é importante lembrar que a ordem dos signatários adicionais, eles vão ser respeitadas em termos de assinatura, de ordem de assinatura. Ou seja, caso o líder esteja selecionado, uma vez que tu gere este documento, a primeira pessoa a assinar o documento será o líder do colaborador. Posteriormente, os próximos signatários que estão aqui adicionais. Então, vamos supor que o líder do colaborador tem que assinar e o responsável legal pela empresa também precisa assinar. Então, eu vou pegar aqui, ó, no caso dessa empresa aqui, o João Pedro Porto, e vou adicionar como um signatário adicional. Nesse caso, o líder não precisa adicionar, só o João Pedro Porto que vai adicionar. Então, pois bem, esse aqui vai ser a primeira pessoa a assinar o documento. Uma vez que o João tenha assinado o documento, aí então o colaborador receberá o seu link para assinatura. Tá? Então, lembrando que caso tenha signatários adicionais, o sistema respeitará sempre esta ordem de envio para assinatura. Criei um modelo. Muito bem. Então, uma vez que eu tenho aqui já modelos criados, eu posso gerar documentos a partir desses modelos. Eu poderei fazer isso em algumas partes do sistema. A principal delas é aqui na aba de gestão de documentos. Independente do local onde eu gerei esse documento, seja lá no fluxo de admissão ou aqui, todos os documentos que forem gerados pela Keep, eles estarão listados nessa aba. Então, na aba gestão de documentos, vocês vão conseguir gerenciar todos os documentos de todas as pessoas que vocês um dia já enviaram e já processaram por aqui. Tá?